Na madrugada de 6 de junho de 1944, enquanto a maior parte da Europa ainda dormia sob a ocupação nazista, 156 mil homens atravessavam o Canal da Mancha em direção a um destino incerto. A maioria tinha pouco mais de 20 anos, muitos nunca haviam visto combate, e quase todos acreditavam que não voltariam para casa. Mas o que eles não sabiam é que o destino do mundo naquele dia não seria decidido pelo plano perfeito dos generais, mas sim por uma frágil previsão do tempo, pela genialidade de um mágico de teatro que enganou um exército inteiro, por tanques que podiam nadar mas afundaram, por bombas que erraram o alvo e pela coragem de homens comuns que caminharam direto para o inferno quando tudo deu errado. Esta é a história épica da invasão da Normandia, mas não é a história que você conhece. É a história de como a maior operação militar da história quase fracassou antes mesmo de começar, e de como pequenos detalhes, uma fivela de paraquedas, um café da manhã reforçado, a física da água, fizeram a diferença entre a vida e a morte para milhares de homens. Tudo começou 3 anos antes, em dezembro de 1941, apenas semanas após o ataque a Pearl Harbor. O presidente Roosevelt e o primeiro-ministro Churchill se reuniram na Conferência Arcádia e fizeram uma promessa: a Alemanha primeiro. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era como. O general George Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército americano, queria atacar imediatamente, invadir a Europa em 1942, enquanto os alemães ainda estavam distraídos na Rússia. Mas Churchill discordou. Ele havia visto o poder da máquina de guerra alemã. Ele sabia que um ataque precipitado seria um massacre. Churchill venceu o debate. Em vez de invadir a Europa, os aliados atacariam primeiro o norte da África na Operação Torch. A invasão da Europa seria adiada. Primeiro para 1943, depois, inevitavelmente, para 1944. Cada mês de atraso significava mais tempo para os nazistas fortificarem suas defesas, mas também significava mais tempo para planejar algo nunca visto antes na história militar. Em abril de 1943, um oficial britânico chamado Frederick Morgan recebeu a tarefa mais estranha da guerra. Ele seria nomeado chefe de Estado-Maior do Comandante Supremo Aliado. Havia apenas um problema. Ainda não existia um comandante supremo. Morgan teria que planejar a maior invasão da história sem ter ninguém para comandá-la. Morgan tinha menos de 90 dias para resolver debates que duravam anos. Onde invadir? Quando? Com quantos homens? E a pergunta mais controversa de todas: Calais ou Normandia? Calais era a escolha óbvia. Estava a apenas 34 quilômetros da Inglaterra. Era o ponto mais estreito do Canal da Mancha. De lá, os aliados poderiam avançar rapidamente em direção à Alemanha. Mas havia um problema gigantesco. Hitler também sabia disso. Calais era a parte mais fortemente defendida da muralha do Atlântico, a linha de defesa costeira que se estendia por milhares de quilômetros. Normandia era diferente. Mais longe da Inglaterra, sim. Mais longe da Alemanha também. Mas tinha praias adequadas para desembarque, defesas alemãs mais fracas e algo crucial, o porto de Cherbourg, que poderia ser capturado para trazer suprimentos. Em junho de 1943, na conferência secreta codinome Rattle, Morgan organizou um debate épico. No final, a decisão foi tomada. Seria Normandia, mas Morgan sabia que escolher Normandia não era suficiente. Se os alemães descobrissem o plano, eles moveriam suas melhores divisões para lá e transformariam as praias em um cemitério. Os aliados precisavam de algo mais. Precisavam de magia. Jasper Maskelyne vinha de uma dinastia de ilusionistas. Seu avô havia sido um dos mágicos mais famosos da era vitoriana. Jasper cresceu nos palcos, aprendendo a arte do engano. Mas quando a guerra começou,
Ele teve uma ideia radical. Se ele podia enganar uma plateia a poucos metros de distância, certamente poderia enganar soldados alemães a quilômetros de distância. No norte da África, Maskelyne e sua gangue mágica, um grupo bizarro de artistas, cenógrafos, químicos e engenheiros, criaram um exército fantasma. Eles fizeram tanques parecerem caminhões e caminhões parecerem tanques. Enganaram o lendário general Rommel sobre onde seria o ataque na Batalha de El Alamein. E funcionou. Quando a cidade de Alexandria estava sendo bombardeada todas as noites, a gangue mágica construiu uma Alexandria falsa, com luzes falsas, a 5 quilômetros da cidade real. Os bombardeiros alemães atacaram o alvo errado durante semanas. Agora, os estrategistas aliados queriam usar essas mesmas táticas em uma escala nunca vista. Eles queriam criar não apenas um exército falso, mas uma invasão inteira falsa. O codinome Operação Fortitude. No sul da Inglaterra, do outro lado de Calais, os aliados construíram um exército fantasma. Tanques infláveis que pareciam reais vistos do ar. Aviões de madeira em pistas falsas. Instalações de armazenamento vazias. Transmissões de rádio falsas simulando movimentação de tropas. E para tornar tudo mais convincente, eles colocaram o General George Patton, que os alemães consideravam o melhor general americano, no comando desse exército inexistente. Patton odiava. Ele queria estar no comando de tropas reais, mas sua presença vendeu a ilusão. A espionagem alemã reportou tudo a Hitler, e Hitler acreditou. Ele moveu suas melhores divisões Panzer, seus tanques mais mortais, para Calais. A Normandia ficou com menos tropas, menos tanques, menos de tudo. O truque do mágico havia funcionado. Mas do outro lado do canal, um homem não estava convencido. Erwin Rommel, a lendária raposa do deserto, era diferente dos outros generais alemães. Ele não confiava apenas em relatórios de inteligência. Ele confiava em sua intuição. E sua intuição lhe dizia que algo estava errado. Rommel se lembrava de Salerno, na Itália, onde os aliados haviam desembarcado em 1943. Ele estudou aquela praia. A curva suave da costa, a inclinação gradual, perfeita para um desembarque anfíbio. E quando ele olhou para as praias da Normandia, especialmente para uma praia que os franceses chamavam de Omaha, ele viu a mesma coisa. Rommel ignorou as ordens de seus superiores. Enquanto eles concentravam forças em Calais, Rommel fortificou a Normandia. Em 6 meses, ele transformou praias tranquilas em fortalezas. Ele dobrou o número de soldados em Omaha para 1.200 homens. Instalou 3.700 obstáculos defensivos, um a cada 2 metros. Plantou 17.000 minas terrestres e construiu bunkers de concreto armado no topo das falésias, cada um equipado com a arma mais temível da guerra, a MG-42. Os soldados alemães a chamavam de Hitler Sag, a Serra de Hitler. Os americanos a chamavam de Zipper de Hitler por causa do som que fazia, um som contínuo, como tecido sendo rasgado, e havia uma razão para isso. Enquanto a metralhadora americana Browning disparava 600 tiros por minuto, a MG-42 disparava 1.500, 25 balas por segundo. Tão rápido que os tiros individuais não podiam ser ouvidos. O segredo estava em um design revolucionário. Em uma metralhadora comum, o ferrolho trava as balas no lugar. Mas os engenheiros alemães descobriram que se o ferrolho percorresse pequenos cilindros rotativos, ele aumentava drasticamente a velocidade de carregamento. O resultado era uma arma capaz de transformar uma praia em uma zona de morte absoluta. Para soldados como Franz Gockel, de 18 anos, que apenas um ano antes estava consertando telhados na empresa do pai, a vida na Normandia era quase férias. Comida boa,
instalações confortáveis, nenhum sinal de guerra. Ele e seus companheiros achavam que nunca teriam que usar aquelas armas de verdade. Eles estavam errados. 4 de junho de 1944. A invasão estava marcada para o dia seguinte, mas do lado de fora, uma das piores tempestades do século assolava o Canal da Mancha. Ondas de mais de 2 metros, ventos de 80 km por hora, condições impossíveis para um desembarque anfíbio. O general Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, enfrentava a decisão mais difícil de sua vida. Adiar significava arriscar que os alemães descobrissem o plano. 156 mil homens já estavam embarcados nos navios. Mantê-los lá por dias poderia comprometer todo o segredo, mas lançar a invasão naquelas condições era suicídio. A resposta veio de uma fonte improvável. O capitão James Stagg, meteorologista da Força Aérea Real, tinha informações de navios secretos posicionados no meio do Atlântico Norte. Eles mediam pressão barométrica, velocidade do vento, temperatura, e os dados sugeriam algo surpreendente: uma pequena janela de tempo melhor em 6 de junho. Não seria perfeito. O mar ainda estaria agitado, mas seria possível. Eisenhower saiu para caminhar sozinho. Ele sabia que estava apostando tudo em uma única previsão do tempo. Se Stagg estivesse errado, milhares de homens morreriam, e a culpa seria dele. Ele pegou um pedaço de papel e escreveu à mão uma declaração assumindo total responsabilidade caso a invasão falhasse. Guardou no bolso. Então voltou para a sala e disse 3 palavras: "Ok, vamos em frente." A maior aposta da história havia sido feita. Não havia mais volta. 5 de junho, 23 horas e 30 minutos. Horas antes do desembarque nas praias, a invasão começou nos céus. 13 mil paraquedistas das 101ª e 82ª Divisões Aerotransportadas Americanas, mais divisões britânicas e canadenses, saltariam atrás das linhas inimigas. Sua missão: capturar pontes, bloquear estradas e impedir que os alemães enviassem reforços para as praias. Para um soldado como Pete, de 20 anos, aquele era seu primeiro salto em combate. Ele havia treinado por meses, sabia exatamente o que fazer. Mas quando o avião cruzou a costa francesa, tudo mudou. A artilharia antiaérea alemã transformou o céu em um inferno de fogo e metal. Os pilotos, tentando evitar serem abatidos, fizeram manobras bruscas, voaram mais rápido, mais baixo. Os paraquedistas foram lançados longe de suas zonas de pouso planejadas. Muitos caíram isolados, perdidos na escuridão, e centenas caíram exatamente onde Rommel queria. Meses antes, Rommel havia ordenado a inundação de centenas de quilômetros quadrados de campos, represando rios. Visto do ar, parecia terra firme coberta de grama, mas tinha mais de 1 metro de profundidade. E para um paraquedista carregando 45 quilos de equipamento, era uma armadilha mortal. Pete caiu na água gelada. Imediatamente, o peso do equipamento começou a puxá-lo para baixo. Ele tinha segundos para se soltar do arnês do paraquedas ou se afogaria. E foi aí que uma falha de design se tornou fatal. O arnês britânico tinha um mecanismo de liberação rápida. Um único movimento e o soldado estava livre. 5 segundos. Mas o arnês americano tinha 3 fivelas separadas que precisavam ser destravadas individualmente. Em terra seca, já era difícil. Na água, no escuro, em pânico, era quase impossível. Pete conseguiu se soltar, mas centenas de seus companheiros não tiveram a mesma sorte. Eles se afogaram em campos franceses, presos em seus próprios paraquedas, sem nunca disparar um tiro. Os sobreviventes se reagruparam como puderam. Pequenos grupos de homens perdidos, longe de seus objetivos, mas determinados a cumprir a missão. Eles não sabiam, mas sua presença caótica atrás das linhas alemãs estava causando confusão e atrasando os reforços inimigos. Às vezes, o caos é a melhor estratégia.
Mas nem todos os paraquedistas daquela noite eram humanos. Em uma das operações de engano mais bizarras da guerra, os aliados lançaram centenas de bonecos de borracha de 90 centímetros de altura, equipados com explosivos e dispositivos de som. Quando atingiam o solo, os bonecos explodiam em chamas. Enquanto isso, equipes especiais escondidas nas proximidades tocavam gravações de tiros e explosões em alto-falantes. Para os alemães, parecia um grande ataque de paraquedistas. Centenas de soldados alemães foram enviados para interceptar bonecos de borracha. Enquanto isso, os paraquedistas reais estavam em outro lugar completamente diferente. Enquanto os paraquedistas lutavam na escuridão, nos navios de desembarque, a Marinha tinha uma ideia bem intencionada, mas desastrosa. Os soldados de infantaria estavam prestes a enfrentar a batalha de suas vidas. Eles mereciam uma última refeição digna, um banquete. Carne de porco, frango, linguiças, feijão, ovos, sorvete, rosquinhas, tudo regado a café forte. A Marinha acreditava que um estômago cheio daria mais ânimo aos soldados. Mas eles não consideraram o que aconteceria quando esses homens, com o estômago cheio de comida pesada, fossem colocados em pequenos barcos de desembarque em um mar com ondas de 2 metros. O enjoo foi devastador. Homens que deveriam estar alertas e prontos para o combate estavam debilitados, fracos, desidratados. E o pior, quando chegasse a hora de pular na água com 45 quilos de equipamento, eles não teriam força para nadar. Mas os aliados tinham um plano para dar cobertura à infantaria. Uma invenção genial que parecia saída de um desenho animado. Tanques que podiam nadar. Os tanques DD, dupla direção. Eram tanques Sherman comuns, equipados com uma tela de lona impermeável, sustentada por cilindros pneumáticos e impulsionados por hélices. Nos testes em lagos calmos e portos tranquilos, eles funcionaram perfeitamente. A ideia era lançá-los a 5 quilômetros da costa. Eles nadariam até a praia, surpreenderiam os alemães e dariam cobertura de fogo para a infantaria. Mas havia um problema que ninguém havia testado: o que aconteceria em ondas de 2 metros. O sargento John Lucy, de 24 anos, vinha de uma grande família irlandesa na Califórnia. Ele era um homem grande, gentil, de 1,90 m, que amava seu pastor alemão. Quando a rampa do navio se abriu e ele viu as ondas gigantes, soube que estavam em apuros. O tanque de John começou a flutuar. Por alguns segundos, parecia que funcionaria, mas então uma onda atingiu a tela de lona. A água começou a entrar. Outra onda. Mais água. A tela não havia sido projetada para aquelas condições. O tanque começou a afundar. John e sua tripulação tinham segundos para escapar, mas sair de um tanque afundando não é fácil. O piloto precisava passar por uma escotilha estreita enquanto o tanque girava e afundava. John conseguiu sair. Mais de 29 tanques DD lançados em direção à praia de Omaha, 27 afundaram. 33 tripulantes morreram afogados, e a infantaria que contava com aqueles tanques para proteção estava agora completamente sozinha. Mas ainda havia uma esperança. 4 horas antes do desembarque, 446 bombardeiros pesados B-24 Liberator decolaram com uma missão crucial: destruir as defesas alemãs na praia de Omaha. 13.000 bombas, 1.000 toneladas de explosivos, o suficiente para transformar os bunkers alemães em escombros. A Força Aérea havia declarado que seus bombardeiros eram tão precisos que podiam acertar uma lata de picles a 3.000 metros de altitude. Esta era a chance de provar. Mas quando os bombardeiros se aproximaram da Normandia, encontraram um inimigo que nenhuma arma podia derrotar: nuvens densas e baixas. Os pilotos não conseguiam ver o alvo. Eles dependiam de radar,
uma tecnologia relativamente nova e imprecisa. E havia outro problema. A Marinha estava preocupada que as bombas pudessem atingir os navios aliados que aguardavam próximos à costa. Então, deram uma ordem fatal. Esperem até terem certeza absoluta de que estão sobre a praia. Atrasem o lançamento por 5 a 30 segundos. Parece pouco, mas para um bombardeiro voando a 3.000 metros de altitude a 240 km por hora, um atraso de 5 segundos significa errar o alvo por 400 metros. Um atraso de 30 segundos significa errar por 2,5 km. 13.000 bombas foram lançadas naquela manhã. Inacreditavelmente, nenhuma única bomba atingiu a praia de Omaha ou as defesas alemãs. Todas caíram em campos vazios no interior. Foi a maior falha do plano aliado e significava que quando os soldados chegassem à praia, cada bunker, cada metralhadora, cada canhão alemão estaria intacto e esperando por eles. 6 de junho de 1944, 6h30 da manhã. 8 companhias de soldados americanos, a primeira onda, se aproximavam da praia de Omaha. 1.450 homens em pequenos barcos de desembarque. A maioria estava enjoada, fraca, molhada. Muitos nunca haviam visto combate. E todos estavam prestes a entrar no que seria chamado de Omaha Sangrenta. Entre eles estava Ray, um jovem de 22 anos de Nova York. Ele havia sido um promissor jogador de beisebol na universidade antes de ser convocado. Ray era judeu, e quando recebeu a opção de mudar a religião em sua plaqueta de identificação para evitar perseguição caso fosse capturado, ele fez o oposto. Desenhou uma grande estrela de Davi em sua jaqueta com as palavras Bronx, Nova York, escritas em volta. Ele queria que os nazistas soubessem exatamente quem estava lutando contra eles. Do topo das falésias, Franz, o jovem soldado alemão de 18 anos, viu algo que o deixou sem fôlego. No horizonte, tão longe quanto a vista alcançava, havia navios, centenas deles, milhares, a maior frota que ele jamais imaginara. Por um momento, sentiu medo. Então recebeu a ordem, as suas posições. 6h35. A rampa se abriu e Ray viu o inferno. Não eram tiros individuais, era uma parede sólida de metal. O som da MG-42 era como tecido sendo rasgado, contínuo, implacável, 25 balas por segundo. E não era apenas uma metralhadora, eram 5, todas apontadas para a rampa do barco. Os homens na frente foram cortados ao meio antes mesmo de saírem do barco. Ray e os outros fizeram a única coisa que podiam. Pularam pela lateral, na água funda, desobedecendo todas as ordens que haviam recebido. Ray afundou imediatamente. 45 quilos de equipamento, jaqueta encharcada, botas cheias de água. Ele tocou o fundo. Estava se afogando. Em pânico, ele se livrou do rádio. Depois da jaqueta, deu um impulso desesperado no fundo e voltou à superfície, ofegante. Mas a água que quase o matou também o salvou, porque naquele momento a física se tornou sua aliada. Uma bala de fuzil viajando a quase 900 metros por segundo para completamente ao atingir a água. A resistência da água é tão grande que a bala percorre menos de 1 metro antes de parar. Isso significava que se uma bala atingisse a água a 30 centímetros de um soldado, ele morreria. Mas, se atingisse a 1 metro ou mais, ele sobreviveria. A diferença entre a vida e a morte era a largura de um braço. Ray sobreviveu aos primeiros 2 minutos, mas dos 1.450 homens da primeira onda, mais de 1/3 seria morto ou ferido na primeira hora. E eles ainda nem haviam chegado à praia. Ray começou a atravessar os 200 metros de água até a praia. Ao seu redor, minas subaquáticas explodiam.
Homens eram arremessados pelos ares. Outros desapareciam sob as ondas. Ele viu seu melhor amigo, Robert, flutuando de bruços na água, morto. Ray chorou enquanto continuava avançando. Não havia tempo para parar. Quando finalmente chegou à areia, Ray percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. À sua frente, 300 metros de praia completamente exposta. Nenhuma cobertura. E no caminho, 3.700 obstáculos defensivos, fileiras de arame farpado e 17.000 minas terrestres. Tudo sob o fogo constante das metralhadoras alemãs. Ray começou a correr. Cada passo poderia ser o último. Ele pensava: como será a sensação de levar um tiro? Será no braço? Na perna? No peito? Então, ouviu um barulho alto. Olhou para seu fuzil. Havia um buraco no pente de munição. Uma bala havia atingido seu fuzil, destruindo 7 balas que estavam dentro. Aquelas 7 balas salvaram sua vida. Mas as metralhadoras não eram a única ameaça. Atrás das colinas, os alemães tinham 30 canhões de artilharia e mais de 20 canhões de campanha. E eles começaram a disparar contra a praia. Balas de 88 milímetros caíam do céu a cada minuto. Entre o caos estava Robert Vergel, um médico de combate. Ele tinha um segredo. Tinha apenas 15 anos. Havia mentido sobre sua idade para se alistar. Agora, esse garoto que deveria estar na escola tinha a responsabilidade de salvar vidas no campo de batalha mais mortal da guerra. Quando uma bala de artilharia explode, ela se fragmenta em milhares de pedaços de metal quente, viajando a mais de 2.700 metros por segundo. Esses fragmentos podem atravessar um corpo e atingir outro. Vergel foi atingido por fragmentos. Morreu instantaneamente. Ele tinha 15 anos. A tragédia é que sua morte poderia ter sido evitada, porque aqueles canhões deveriam ter sido destruídos horas antes pelas 13.000 bombas que erraram completamente o alvo. 9h30, 3 horas após o início do desembarque. A situação era desesperadora. A maré estava subindo, encurralando os sobreviventes em uma faixa de areia de menos de 10 metros de largura. À frente, o fogo alemão implacável. Atrás, o mar. Homens feridos gritavam por ajuda. Corpos se empilhavam na areia. E no mar, os comandantes consideravam o impensável: abandonar a praia de Omaha. O soldado Babe, de 19 anos, que nem havia terminado o ensino médio, estava em choque. Nós éramos orgulhosos, ele lembraria depois. Achávamos que ninguém seria capaz de nos derrotar. E agora víamos cadáveres empilhados, sangue por todo lado, pedaços de corpos. Eu me perguntava, por que não comigo? Quando será a minha vez? 10 horas da manhã. Quando tudo parecia perdido, um homem decidiu que aquele não seria o fim. O general Norman Dutch Cotta, de 51 anos, era o oficial de mais alta patente e o homem mais velho na praia de Omaha. Ele vinha de uma família humilde, havia se destacado em West Point e se casado com uma prima de Eleanor Roosevelt. Mas nada em sua carreira o havia preparado para aquilo. Cotta viu o desastre e, em vez de se esconder, ele caminhou direto para dentro dele, sob fogo de metralhadora e artilharia. Com um charuto na boca, ele se aproximou dos homens aterrorizados. Soldados que o viram não conseguiam acreditar. Quem é aquele louco caminhando pela praia como se estivesse em um passeio? Cotta sabia que tinha 3 tarefas. Primeira, assumir a liderança. Segunda, tirar os homens da praia. Terceira, atacar os alemães. Ele começou a falar com os soldados, não gritando, mas com firmeza e confiança. Não podemos ficar aqui, temos que ir para o interior. Mas entre eles e as falésias havia 2 fileiras de arame farpado. A primeira estava ao nível do solo, fácil de passar, mas a segunda estava 10 metros acima, no topo de uma pequena elevação. Para passar por ela, Cotta tinha uma solução: o torpedo Bangalore.
O torpedo Bangalore era um tubo de aço cheio de 34 quilos de TNT, com uma ponta em formato de bala para deslizar sob o arame farpado. Quando detonado, explodia um buraco no emaranhado de arame, mas alguém precisava colocá-lo no lugar. E os primeiros homens que tentaram foram mortos. Então, um soldado se ofereceu. Ele correu sob fogo de metralhadora, colocou o torpedo e detonou. A explosão abriu um buraco no arame, mas à frente, no topo da elevação, uma MG-42 esperava, disparando 25 balas por segundo direto no buraco. Os homens hesitaram. Quem seria o primeiro a subir? Cota sabia que este era o momento decisivo. Ele olhou para os homens e disse as palavras que se tornariam lendárias. Senhores, estamos sendo mortos na praia. Vamos morrer lá no interior. E então, ele foi o primeiro a subir. Um general de 51 anos, liderando pelo exemplo. Inspirados, os homens o seguiram. Lentamente, dolorosamente, eles começaram a tomar as posições alemãs. A maré da batalha estava virando. Enquanto isso, no mar, outra decisão crucial estava sendo tomada. O capitão James, comandante do destroyer USS Frankfurt, havia recebido ordens claras: manter distância da costa e proteger a frota de transporte. Mas através de seus binóculos, ele via o massacre. Homens sendo mortos aos milhares, e ele sabia que tinha o poder de ajudar. Ele tomou uma decisão que poderia custar sua carreira. Desobedeceu ordens, velocidade máxima, rumo à praia. Seu destroyer navegou perigosamente perto da costa, arriscando encalhar em bancos de areia, e então abriu fogo. Os canhões de 5 polegadas do Frankfurt começaram a destruir os bunkers alemães um por um. Para os soldados na praia, que haviam lutado por horas sem apoio, o som daquelas explosões foi a coisa mais bonita que já ouviram. 11 outros destroyers se juntaram ao ataque. Finalmente, após horas de abandono, a infantaria tinha apoio. Mas havia outros heróis naquele dia, invisíveis mas cruciais: a resistência francesa. Por meses, eles haviam arriscado suas vidas para ajudar os aliados. Pintores como Roberto criavam paisagens com significados ocultos, mapeando secretamente as fortificações alemãs. Agentes enviavam mensagens através de pombos-correio que voavam de França para Londres em apenas 4 horas. E quando o dia D chegou, eles entraram em ação. Explodiram linhas ferroviárias, cortaram cabos telefônicos, sabotaram veículos. Os alemães em Omaha estavam isolados, sem comunicação, sem reforços. Muitos membros da resistência foram capturados e executados, mas seu sacrifício salvou incontáveis vidas aliadas. No final do dia 6 de junho de 1944, após 12 horas de batalha infernal, a praia de Omaha estava nas mãos dos aliados. Mas a vitória tinha um preço terrível. Mais de 2.000 soldados americanos mortos, milhares de feridos. A praia estava coberta de corpos. Esta é uma fotografia aérea tirada ao meio-dia do dia D. A maré está alta. Podemos ver as ondas batendo contra o quebra-mar. Embarcações, tanques abandonados, veículos no mar. Mas entre eles, também podemos ver centenas de pontos. Cada um deles é um corpo. Um soldado americano morto caído na praia. Ray sobreviveu. Ele seria ferido mais 4 vezes naquele dia, 5 vezes ao todo. Mas ele se recuperaria de todos os ferimentos, exceto um que nunca cicatrizou. Eu sofri uma grande culpa por ter sobrevivido, ele diria décadas depois. Eu ficava me perguntando, por que eu? Por que eles morreram e eu sobrevivi? Franz, o jovem soldado alemão, também sobreviveu. Ele foi capturado no final do dia. Apenas 18 anos, ele passaria os próximos anos em um campo de prisioneiros, pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente. Omaha foi apenas uma das 5 praias onde as tropas aliadas desembarcaram naquele dia.
Nas outras praias, Utah, Gold, Juno e Sword, a batalha foi menos sangrenta, mas ainda assim brutal. Ao todo, 10.000 soldados aliados morreram no dia D. 4.000 soldados alemães também foram mortos e 3.000 civis franceses perderam suas vidas. Mas o dia D foi apenas o começo. Nos dias e semanas seguintes, mais de 200.000 homens desembarcaram na Normandia, trazendo 3 milhões de toneladas de suprimentos. Uma operação logística que o mundo jamais havia visto e não viu desde então. A libertação da Europa havia começado. Paris seria libertada em 24 de agosto. A Alemanha se renderia em maio de 1945. A Europa estava livre, mas o preço foi pago por uma geração inteira de jovens que nunca voltaram para casa. Hoje, no cemitério americano da Normandia, 9.387 cruzes brancas marcam os túmulos de soldados que morreram na Batalha da Normandia. Cada cruz representa um filho, um irmão, um marido, um pai que nunca voltou para casa. Os poucos veteranos que ainda vivem, agora com mais de 90 anos, carregam memórias que nunca desaparecerão. Aqueles homens sempre serão jovens, na minha opinião, disse um veterano. Eles não ficaram velhos como eu. Eles permanecerão para sempre jovens, correndo atrás das garotas, tomando cerveja e se divertindo. O dia D nos ensina que a história não é feita apenas por planos perfeitos e estratégias brilhantes. É feita por homens imperfeitos enfrentando situações impossíveis. É feita quando tanques afundam, quando bombas erram, quando tudo dá errado. Mas os homens se recusam a desistir. Foi feita por um general de 51 anos que caminhou pelo inferno com um charuto na boca. Por capitães de navios que desobedeceram ordens para salvar vidas. Por membros da resistência que arriscaram tudo. E por milhares de jovens de 22 anos que pularam de barcos em um mar gelado, atravessaram uma praia mortal e escalaram falésias sob fogo inimigo porque sabiam, no fundo, que estavam fazendo a coisa certa. Não apenas pelo seu país, não só pela sua família, mas pelo mundo inteiro. 6 de junho de 1944, o dia D, o dia que mudou o mundo, o dia que enganou a morte e o dia que nunca devemos esquecer.